Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, de volta com vocês para uma análise da safra que está rodando com muita dificuldade. Uma safra que a gente pode dizer que é totalmente irregular, com replantios, com chuvas desmesuradas, chuvas demais até no sul do país, vai chover mais. Calor intenso subindo para o Brasil Central, atrasos, replantios e, evidentemente, perdas de produtividade. Para isso, eu estou convidando nessa análise da safra o professor Alexandre Gazola, nosso especialista em plantio, o doutor Semente. Gazola, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Bom dia, João, bom dia a todos os produtores e técnicos que estão ouvindo a nível do Brasil. Eu conversava com o doutor Alexandre Gazola fora do ar para a gente definir a atual situação da safra, Se ela está, sim, entrando em crise, se está havendo perdas, qual é a situação, se ela está numa situação dramática ou superável. Eu já tenho essa informação do Gazola, deixa ele repetir. Qual é a sua avaliação da safra, professor? Exato. Eu acho que nós temos, ainda implantando a cultura, nós temos percas consideráveis em áreas que tiveram que ser replantadas, tanto financeira quanto em produtividade. Nós temos percas nas áreas que teve perca de plantas ou por excesso de chuva, ou por período de estiagem muito grande, ou por calor. Então, a gente tem uma perca além dos últimos anos, nesses quesitos, mas tem muito que ocorrer ainda. O Sul está implantando, nós temos o Norte implantando lavouras nos próximos, agora a partir das próximas semanas, Tu pega Pará, algumas regiões do Maranhão, nós temos muita ainda área para ser plantada no Mato Grosso. Então, acho que temos áreas muito bem implantadas esse ano, e sim, a grande maioria teve dificuldades. Mas acho que a gente precisa mais um tempo para analisar o impacto disso na produção nacional. Localmente, como eu repeti, as áreas que tiveram essas limitações devido ao ambiente, sim, o produtor perdeu produtividade. Basta a gente entender o quanto realmente dessas áreas tiveram esse problema e se eu vou conseguir compensar isso no manejo produtivo, Sempre que eu perco plantas, que me afeta a plantabilidade, a gente está falando muito nisso, eu perco produtividade. Tem que ver o quão significativo é isso e o quão nós vamos conseguir contornar com clima favorável no decorrer aí das próximas etapas fisiológicas das plantas, Acho que Bom, é essa análise, então. Em resumo, claro que já há perdas de produtividade. O problema é saber quanto, qual é a dimensão dessa perda de produtividade. Isso nós vamos saber mais à frente, com o passar dos dias. O fato é que hoje, mais uma vez, o Sul está debaixo de muita água. No norte do Rio Grande do Sul, onde está o Gazola, lá em Erechim, 80 milímetros até o momento, no meio da manhã. Há uma previsão de novas frentes chegando, ou seja, em 5 dias, o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná, deverão receber mais 120 milímetros de água, de chuvas, num terreno empoçado, onde não há vazão, uma situação muito dramática e principalmente com solos frios. Essa é a realidade do Sul. No Sudeste, compreendendo o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, muito calor, mas essas áreas receberam chuvas. Acima, Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Piba, duas realidades, Mato Grosso bem avançado com chuvas, mas ambas as regiões vão enfrentar nesse momento calor severo. Chuvas, está havendo replantio, o Gazola vai confirmar isso, chuvas lá para cima só depois do dia 19, ou seja, daqui a 10 dias. Está havendo replantio. Essas áreas onde estão sendo colocadas sementes novamente, como é que elas vão suportar esse calor, professor? Exato, João, exato. Tivemos chuva nessas regiões, e temos aí um veranico, digamos assim, um intervalo de precipitações pluviométricas por 10 dias. Então, o produtor tem que ter muita cautela ainda. O produtor deve estar se perguntando, Alexandre, mas sempre ter cautela em todas as etapas. Ano de El Niño, eu vou ter dificuldade de implantação de cultura e dificuldade de manejo de fitossanitários. Esperamos não ter dificuldade de colheita, mas a gente está vendo que ele vai se estender para frente, mas isso é um outro assunto. Precisamos ter cautela. Quais áreas eu vou implantar? Eu estou com uma umidade satisfatória para a germinação. Ok, mas e na emergência? Nesses primeiros dias de desenvolvimento, são 10 dias, a germinação ocorre em 3, em condições satisfatórias, a emergência ocorre de 5 a 6 dias. Eu tenho mais 4 sofrendo com calor.
Então, nessa reta final, esperando as chuvas, eu posso ter escaldadura, que a planta emergiu, os primeiros dias é muito propensa à escaldadura. Então, o que a gente precisa fazer? Preconizar áreas com mais matéria orgânica e palhada, continuar plantando nas melhores áreas e deixar essas áreas, professor, eu preciso em 10 dias plantar tudo. Sim, o que o senhor faz? Continua plantando nas melhores áreas. E quando eu me aproximar dessa ocorrência de chuva e outra, nós vamos continuar monitorando se ela é consistente. Eu deixo essas áreas mais limitadas em compactação, em acúmulo de água, em ausência de palha, para plantar mais próximo lá. Porque eu estou lá há 4, 5 dias de uma precipitação. Eu entro plantando essas áreas, para que ela já germine e inicie a emergência para com essa precipitação. Claro, nós vamos ter que ver o quanto é de precipitação, porque o excesso também dá problema. Então, eu vou dividindo e fazendo esse manejo. Hoje, eu continuo plantando as melhores áreas, e conforme vai passando e me aproximando da chuva, eu vou indo para as outras, para não ter que esperar pós a chuva. Para quem está em áreas muito críticas, muito debilitadas, áreas de abertura, a recomendação seria esperar pós-chuva. Muito bem. O professor Gazola, inclusive, me disse, olha, é difícil realmente você cravar uma definição para a safra 23-24, que ela está complicada, todo mundo sabe. Mas imagine, tem áreas muito boas. Nós estamos mostrando aqui no nosso programa, e o Gazola estava me informando que a região ali do sudoeste goiano, Rio Verde, Jataí, eles estão dentro do calendário, principalmente os sementeiros ali naquelas áreas irrigadas, eles vão colher no Natal, gente. É isso, professor? Natal e Ano Novo, como eles sempre fizeram, não numa taxa tão grande como era nas safras normais. Mas nós vamos abrir colheita ali, acredito, entre Natal e Ano Novo, mais certo Ano Novo. Como sempre ocorreu, né? Uma das primeiras regiões a colher, né? Então é a região sementeira, e em cima de semente de soja, em cima disso vai milho semente, né? Que tem programação de plantio dos híbridos, né? Bom, a avaliação a gente vai sempre acompanhar com o Vlamir Brandalize, lembrando que hoje tem um relatório do SDA, às 14 horas, de oferta e demanda mundial, é muito importante o posicionamento, e eles vão descrever o cenário brasileiro, é o que se espera, o mercado espera isso. Mas vamos falar de soluções, né? Porque nós temos áreas tão diferenciadas, tão díspares, né? Contrastantes, e o professor Alexandre Gazola está pregando aí a necessidade de fazer manejos produtivos para cada situação. Professor, vamos começar com a situação do Sul. Então, todos nós sabemos, muita chuva, não para de chover, e vem mais chuva, e vem mais chuva. Em dado momento, claro, vai ter uma estabilidade do tempo, né? O El Niño está aí, mas acreditamos nisso. Qual é o manejo indicado para essas terras frias, dias nublados, pouca insolação, professor? Exato, João. E no Sul nós temos situações muito peculiares, João. Deixa eu te contar Eu estive na região da costeira do Uruguai agora essa semana, Dom Pedrito. Existe uma região, uma grande região produtora no entorno de Dom Pedrito, que faz 30 e poucos dias que não chove. Dentro do Rio Grande do Sul nós temos a região que não chove. E lá eles já conseguiram implantar todo o arroz, já estão implantando soja, porque os solos tinham umidade. Agora eles estão esperando as chuvas, né? Então olha a diferença. E o resto do Rio Grande do Sul, grande parte embaixo d'água, né? Hoje eu estou aqui no norte do estado. Ontem eu cruzei o estado, lá do Uruguai, eu cruzei até o norte aqui, divisa com Santa Catarina, e todo mundo plantando. O que a gente alertou muito nesses dias? Nós tivemos uma janela de 4 dias aqui de plantio. Preferencialmente o produtor que não realizasse o plantio. Se realizasse, que é a opção de todos realizarem, fossem para as áreas mais altas, drenadas, descompactadas e mais secas. Por quê? O relevo aqui ele é muito desuniforme, muito montanhoso, né? E sempre as baixadas, elas são muito úmidas, né? Por própria drenagem da área maior. Então, que ele não plantasse nessas áreas baixas, que ele fosse recortando as áreas mais altas, né? Isso foi seguido por muitos produtores e dessas regiões. Existe o plantio da soja nas áreas de várzea do arroz. O arroz avançou o plantio, grande parte das regiões conseguiram concluir, mas tem muitas regiões que não plantaram ainda. E, por exemplo, lá, Capivari do Sul, lá, que é a região entre Osório, Mostarda, Capivari, tem muitos produtores amigos lá, e é plantio em área cota zero, ao nível do mar. O que a gente orientou para eles? Não plantem, esperem, porque qualquer chuva, por exemplo, essa chuva de 80 milímetros, ela chegando lá,
vai dar um impacto muito grande, a área já está com muita umidade, e aí ele perde o stand, né? Eu acho que essa é a leitura do sul do Brasil. Dependendo da janela de chuva, que ela não foi uniforme nessa noite, né? Em todo o estado, vamos fazendo o plantio nessas áreas que têm melhores condições, e vamos aguardando. Essa próxima semana ela é muito chuvosa em todo o estado, para a gente plantar depois. Pois é, nós recebemos imagens assim impressionantes, né, impactantes, lá de São Mateus do Sul, uma área extremamente produtiva do sul do Paraná, ali perto de Mangueirinha. O Carlos Agostoniak nos mandou imagens do como está o solo, como é que estão as lavouras, as áreas de lavouras em São Mateus, inundadas ainda, porque lá a água não escorre. Então, olha que drama, né? Estamos perdendo muitas áreas de plantio. No entanto, para cima do Paraná, como você relatou também ali em Dom Pedrito, tem áreas precisando de chuva, é uma loucura. Mas, no geral, me parece que a safra, as lavouras do Paraná estão indo bem, né, professor? Exatamente, João. Se a gente pegar aquela região da Beira Lagos, ali já está tudo plantado, indo para o lado de Maringá, Londrina, Curitiba, também eles estão avançando o plantio divisa com São Paulo, né? Então, o Paraná e São Paulo, eu diria que está bem tranquilo, assim, claro, foi perdido muito por aquelas erosões que a gente acompanhou os vídeos, né? Foi perdido muito em áreas baixas, né? Ontem até eu estava numa palestra na Federal de Santa Maria para os estudantes, aqui em Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, e um aluno me perguntou, João, o que ele faria, porque a propriedade do pai dele tem muitas áreas beira de rio e baixa, que todo ano alaga, mas alaga e drena, só que esse ano não drena mais. Eu disse para ele, não planta, cara. Deixa para pegar a janela lá de dezembro, janeiro, ou tu opta em botar uma pastagem, alguma coisa, porque se o teu histórico é cada chuva essa área ficar 4 dias inundada, tu não vai colher, tu vai perder. E realmente a melhor conclusão é essa nessas áreas que tem muito no sul, essas áreas beiras de rio e riacho que não estão secando. Então, essa é uma realidade, que foi parte do que aconteceu no Paraná, né? O Paraná teve muito essas enxurradas, mas de maneira geral as lavouras estão se recuperando, João. E nós temos um grande avanço na área plantada, tem regiões próximas a Cascavel que já plantou tudo. Sim. Então, tá tranquilo assim, digamos, né? Tranquilo não, porque o produtor perdeu com as chuvas, né? E pulando do outro lado, Mato Grosso do Sul e Paraguai, regiões muito boas, com produção muito boas, Rio Brilhante, a gente tem recebido vídeos de Rio Brilhante. Agora, avançando o Mato Grosso do Sul em direção a Rondônia e subindo para o Mato Grosso, aí novamente novas crises, né? Rondônia, há várias áreas ali do Guaporé numa seca terrível. Mostramos ontem também no Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, na região lá de Tangará da Serra, Sim. áreas com dificuldades, sem chuvas, portanto, né, uma safra de chuvas manchadas. E muitas Agora, ondas de calor, né? como é que é, professor? Desculpe. Muitas ondas de calor nessas regiões, João. Sim. Agora, veja só, professor Alexandre, já voltando aqui para o Triângulo Mineiro, São Paulo, Triângulo Mineiro, tal, sul do Mato Grosso, parece que as coisas estão indo muito bem. Ali também, sim, em Primavera do Leste, o pessoal está... Ali são regiões que recebem chuvas, né? Eles estão bem avançados. Já não é a situação do leste de Mato Grosso, né? Aí a gente subimos para o norte de Mato Grosso. Lá a gente recebe todos os dias vídeos do Moacir Guarnieri, lá no norte de Mato Grosso, em Boa Esperança, e pessoal do Matopiba, né? O oeste da Bahia recebeu chuvas, está recebendo chuvas, mas Tocantins e Maranhão não estão recebendo chuvas. E aí eu pergunto, que manejo se pratica nessas áreas de calor intenso e sem chuvas por 10 dias, professor? Essa é a preocupação, João. Tem que ter cautela no plantio e cautela no manejo fitossanitário, né? Porque nós estamos falando muito em plantio, mas e manejo fitossanitário? Nós não estamos com a área toda plantada, emergida e estabelecida, então a pressão de pragas ela é muito maior e a pressão de doenças ela é muito maior, né? Nunca se viu um ano com tanto surto, por exemplo, de algo que não se dá tanta importância, que é lesma e caramujo. É um ano histórico de lesma e caramujo. Inclusive, fico alerta para o sul, depois dessa chuva, vai ter incidência de lesma e caramujo. Mas voltando lá na nossa análise, é isso, João, é ter cautela nos momentos de entrada de pulverização, aproveitar as janelas de controle sanitário, mesmo que ela não seja o ideal na recomendação do produto, eu tenho que entrar. E o plantio e seguindo esse preceito, áreas mais úmidas, com maior matéria orgânica e com palha. E deixando as áreas
de abertura para o pós-chuva e as áreas mais intermediárias para o pré. O pré eu falo ali 2, 3 dias antes. Não plantar e chover em cima, né? Isso a gente não recomenda. Tá, professor Alexandre Gazola, para encerrar, nós estamos aí observando a safra no curto e médio prazo. Então, como eu disse, teremos chuvas para o Mato Piba, para o Centro-Oeste, enfim, para o Mato Grosso, depois do dia 19. Aí há uma tendência de consolidação. No entanto, as informações que nós estamos recebendo aí do NOAA, o Serviço de Meteorologia da NOAA, né, que chama-se, Serviço da Meteorologia dos Estados Unidos, dão conta da presença do El Niño mais forte agora entre novembro e dezembro. E o El Niño vai perdurar até o outono, mas com intensidade até março do ano que vem, portanto, na safrinha. E os nossos olhos se voltam também de novo para o sul, ali essa região de Dom Pedrito, que não está recebendo chuvas. Há uma preocupação de continuarmos com estiagem no sul do Rio Grande do Sul e na Argentina. Você tem alguma dimensão desse problema ou vamos aguardar para analisar melhor à frente, Alexandre? O que nos preocupa nesse problema, João, é nós fazer uma análise em 2 preceitos, grãos e sementes, né? Grande parte das cultivares precoces do sul do Brasil, a produção da semente que dá sustentabilidade à produção agrícola ocorre na safrinha do Rio Grande do Sul e algumas regiões de Santa Catarina e também algumas regiões de São Paulo, divisa Paraná, mas principalmente Rio Grande do Sul. Por exemplo, pega cultivar mais plantado do sul, a produção da semente, grande parte é na safrinha. Nós tivemos uma restrição nessa safrinha por calendário de vazio sanitário. E nós temos tendo um problema muito grande, João. Se tu pegar o milho no Rio Grande do Sul, ele não foi 100% implantado. E se tu pegar o desenvolvimento do milho agora, normal no Rio Grande do Sul, é para ele estar pendoando. Ele está sem pós-ureia. Ele está muito atrasado. Então, as áreas de safrinha são as áreas pós-milho no sul. E nós não vamos ter essas áreas porque o milho está atrasado. Ou nós vamos ter menos áreas. Então, eu tenho esse impacto da safrinha tanto para grão quanto para semente. A semente é a sustentabilidade do negócio. E se eu vier a ter seca, eu restringo ela para as áreas de pivô. Então, eu tenho mais uma restrição. E essa seca, nesse momento, afeta de cheio o enchimento do grão, que a colheita aqui começa em fevereiro, março, né? Nas áreas que primeiro implantaram, né? Nós temos áreas aí florando no Rio Grande do Sul já, Missões que plantou bem cedo, né? E conseguiu passar isso. Então, pega de cheio parte do milho, que está atrasado, lá no enchimento de grão, e pega de cheio a soja e afeta a safrinha, que seria pós-milho, né? Entendeu, João? Então, é muito impactante isso. Se viesse a confirmar, é muito perigoso para a produtividade do Sul. Novamente, né? Bom, conclusão. Se nós não temos números para dimensionar esse estágio da safra 23-24, a gente pode, com a experiência e as informações que nós recebemos aqui no Tempo e Dinheiro, garantir que, sim, será uma safra de muita emoção, infelizmente, né? Vai deixar o pessoal assim de cabelo em pé, porque falta de chuva é a pior dos problemas, depois vem o calor e excesso de chuva lá embaixo, enfim, todos os ingredientes para deixar os preços em alta, que nós estamos registrando hoje, e vamos talvez ver essa consolidação após esse relatório desta quinta-feira, por parte do Departamento Agrícola dos Estados Unidos, que não deve demonstrar ainda essas perdas, né? Eles refletem depois, eles são muito conservadores. Mas o fato é que a gente pode garantir que essa safra 23-24 não está normal, ela está irregular e com muita sofrência, para dizer o mínimo. E a gente precisa acompanhar, né, professor Alexandre? Exatamente, João. E vamos lembrar que essa dificuldade na implantação da cultura gera uma dificuldade nos manejos durante o ciclo e na colheita. Nós temos uma tendência em áreas que sofreram na implantação por os extremos de temperatura ou de chuva, de ter uma dificuldade maior de chegar homogênea na colheita. Então, vai ser um desafio na colheita nós termos áreas homogêneas. Então, isso atrasa a colheita, gera mais o grão verdolengo, mais grão ardido, porque como eu tenho que esperar para uniformizar, eu acabo perdendo mais por grão ardido, deteriorização. E lembra que está surgindo muitos casos de anomalia pelo Brasil novamente, podridão de grãos, né? Então, tudo isso deve continuar e aumentar mesmo com todo o manejo pontual que foi feito, né? Para uma condição de implantação da lavoura. A uniformidade da colheita, ela vem da implantação da lavoura. Claro que eu tenho interferências em termos de atributos físicos e químicos de solo, mas tem muito do time de implantação e emergência. Como a implantação está desuniforme dentro da área, a colheita vai ser desuniforme, porque a planta segue um ciclo, como nós seguimos a nossa vida, né?
Ok, doutor Alexandre Gazola, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação constante aqui conosco. Nós temos a felicidade de ter um analista do porte do professor doutor Alexandre Gazola, especialista em sementes, em plantio, e, como eu costumo nominá-lo, né, o doutor Semente, então para nós é uma honra ter a sua assessoria e constância aqui conosco. Continue conosco, doutor Alexandre, e vamos em frente. Obrigado.